Muito bem, meus irmãos queridos, hoje pela manhã nós vamos não só falar sobre o exemplo deste dia especial, mas nós vamos falar principalmente sobre o que representa para nós como cristãos. Então, o tema do estudo dessa manhã, assim como depois dos avisos, né? Mas o tema do desafio dessa manhã, raízes do amor. Como mães fortes nos apontam para Jesus. Então, assim como nós fazemos, nós sempre procuramos exaltar a Cristo em todas as coisas que nós fazemos. Então, neste dia de hoje não seria diferente. O nosso interesse, é claro, é parabenizar as mães. Posteriormente, elas serão honradas. Mas agora é importante que nós possamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, a fim de que nós possamos, então, entender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Você pode abrir a sua Bíblia para Gênesis, capítulo de número 35. Vamos lá. Gênesis, capítulo 35. Versos 16 a 20, enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou ligando o meu ventiladorzinho aqui. Gênesis capítulo 36, versos 16 a 20. Cadê o João? O João não está aí hoje, não? O João ficou dormindo lá no... Ah, não chegou, né? Filha, pega minha garrafa que eu acho que ficou lá atrás, por favor. Eu acho que está lá atrás. Vamos lá. Gênesis capítulo 35, versos 16 a 20. Estou chegando aqui. Nós vamos ler sobre Raquel. Vamos lá. Muito bem. Gênesis 35, 16 a 20. Obrigado, filha. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Queremos nesta manhã, Senhor Deus, render graças pela oportunidade que nos dá de, neste belo dia de sol, exaltarmos o nome do nosso Salvador. Agradecemos porque a nossa esperança está em Jesus. Mas também não poderíamos, ó Deus, deixar de agradecer ao Senhor pelas vidas das mães aqui representadas, daquelas que já não estão mais conosco ou daquelas que estão distantes. Todos nós temos uma mãe e nós agradecemos ao Senhor pelas famílias que tivemos, pelas lutas que elas tiveram para nos criar e pelo Senhor moldar o nosso caráter através do exemplo das nossas mães, quer sejam elas boas mães ou mães que tiveram dificuldades na sua criação. Eu te peço, Senhor Deus, fala aos corações de cada um de nós. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos queridos, hoje, dia 11 de maio de 2025, nós celebramos o Dia das Mães. Um dia de lembranças, um dia de homenagens, assim como eu disse para vocês. Nós honraremos as mães da nossa igreja, queremos de alguma forma fazer com que vocês entendam o quão importantes são para cada um de nós.
Mas ainda assim, nós não queremos somente com palavras bonitas ou com gestos de amor. Nós queremos olhar para o amor sacrificial, corajoso e firme que muitas mães demonstraram mesmo em tempos difíceis. Assim como eu disse na oração, muitos de nós tivemos vários tipos de mães. Alguns experimentaram o que é realmente o amor de mãe. Outras pessoas sequer puderam experimentar o amor de mãe, porque talvez não lhe deu tempo suficiente para viver o tanto que você gostaria de estar com ela. Mas de todas as maneiras, nós entendemos que o amor de mãe é um amor sacrificial. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o amor sacrificial que nos vem à mente é o amor de Jesus Cristo. Essa árvore que ilustra a figura dessa manhã, ela é uma ilustração perfeita do que uma mãe ela deve representar no seio da sua família. Uma pessoa não só resiliente, ou seja, forte, mas alguém que enfrenta vento, chuva, tempestades, furacões. Mas por conta das raízes que continuam firmes, ela continua firme no seu papel de mãe. Então, meus queridos, o que é importante para nós é que mesmo que as raízes das árvores mais fortes ficam escondidas, nós vemos muitas vezes somente o resultado delas ficarem firmes e fortes. Tais são as nossas mães, tais são as mães da nossa igreja. Muitas vezes as pessoas não sabem as lutas de uma mãe. Eu brinco, e é a grande verdade, que no caso da minha esposa, os primeiros anos das nossas filhas, para mim, foi mamão com açúcar, né? Porque quando as meninas acordavam de madrugada, elas tomavam mamar, né? Então era só eu dar um cutucão na minha esposa, ela levantar para dar mamar e eu virava para o lado e dormia. Então, para mim, maravilha. A gente combinou, quando nós ainda não tínhamos filhos, né? E eu tirei a sorte grande, que se nós tivéssemos filhas, então a parte da limpeza era dela. E Deus me deu 2. Maravilha. Então, meus irmãos, eu quero dizer com todos vocês que muitas vezes nós não entendemos o real papel de uma mãe. Um papel sacrificial, um papel que muitas vezes exige uma força sobrenatural. E assim como eu lhes disse, é importante para nós enxergarmos através das mães da Bíblia o exemplo de mulheres que foram fortes, que foram firmes, que passaram por situações, e como esses exemplos nos apontam a Jesus, e como você, mulher, como você, mãe, pode, através do seu ministério de mãe, mostrar às pessoas o seu amor a Jesus. Nós teremos 3 exemplos hoje. Nós lemos sobre o primeiro, e nós vamos falar sobre Raquel. Raquel, nós podemos dizer que é a força que dá vida. Por que a força que dá vida? Porque Raquel, ela desejava muito ser mãe. Por muito tempo na sua vida, ela passou por uma espera, ela teve brigas com a sua irmã, ela passou por 1001 situações. Deus olhou para ela e lhe deu 2 filhos. O primeiro filho, José, nasceu entre 6 a 8 anos antes do filho Benjamim. Só que note, a palavra de Deus diz que para que ela pudesse dar à luz ao seu filho, ela teve que morrer. Então nós podemos dizer que também foi um amor sacrificial. Para que o seu filho pudesse viver, ela teve que dar a sua vida. E dessa maneira, é importante destacar o seguinte: ela deu o nome para o seu filho de Benoni, que significa filho da minha dor. Só que Jacó mudou o nome do filho e deu o nome de Benjamim, que significa o filho da minha mão direita, ou seja, era uma expressão de esperança. O que nós podemos aprender sobre a vida de Raquel? Ela nos ensina que o amor de mãe
é forte o suficiente para sacrificar tudo. É claro que nós não menosprezamos o papel do pai. Mas o papel da mãe na palavra de Deus é aquela que cuida da sua casa, que zela pela vida dos seus filhos, que os ensina, que os molda o caráter. Então nós entendemos que a mãe muitas vezes ela abdica da sua carreira, da sua vida em prol dos seus filhos. É importante destacar, meus irmãos, que o amor sacrificial de Raquel fez com que ela desse a vida pelo seu filho, mas ela não viu o resultado daquilo que ele se tornou. Posteriormente, tornou-se chefe de uma tribo de Israel. Então, meus irmãos, assim como Raquel, nós temos Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés, ela o escondeu, colocando a sua própria vida em risco e a vida do seu filho por um bem maior. Ela abdicou de ser mãe do seu próprio filho para que ele pudesse ter vida. Joquebede foi uma mãe que preferiu entregar o seu filho a perdê-lo. O ato de coragem de Joquebede fez com que o seu filho se tornasse o libertador de Israel. A revista Crescer, que muitos pais conhecem, ela noticiou em 2020 o falecimento de um homem chamado Jonathan Stevens. Ele é pai de 7 filhos. Ele faleceu ao salvar 2 de seus filhos de uma correnteza enquanto estavam na praia. Ele conseguiu resgatar Lacey e Jack, mas foi arrastado pela água e morreu após ser levado à areia. Sua filha Lauren relatou que ele usou sua última força para abrir os olhos e sorrir para eles, sabendo que eles estavam bem. Este é mais um exemplo de um amor sacrificial. Então, mães, nós entendemos, e muitas vezes não entendemos, o tanto que você abdica de si própria, dos seus sonhos de menina, para que você possa realizar o seu sonho de ser mãe. E dentro dessas perspectivas, é importante entender que esses são exemplos que apontam para a cruz de Cristo. Por quê? Porque é um amor que não mede consequências. Então, algumas lições importantes. A primeira delas é que o amor verdadeiro não calcula riscos. Pare e pense no seguinte momento. Se a vida do seu filho ou dos seus filhos dependesse da sua, você estaria pronta a dar a sua vida por amor aos seus filhos? Nós temos casos de mães que deram parte do seu fígado, que deram rim, que doaram medula. Tantas mães que, por vezes, abriram mão da sua própria saúde em prol dos seus filhos. Então, o amor de mãe é um amor verdadeiro que não calcula riscos, assim como Joquebede, assim como Raquel e assim como Jesus Cristo. Também estes exemplos nos ensinam que o sacrifício materno aponta para o Evangelho. Em que sentido? Alguém leia, por favor, João 3:3. João 3, capítulo 3, verso de número 3. Outra pessoa vai para João capítulo 10, verso de número 11. Quem achou pode ler para nós, por favor. João 3:3 e João 10:11. Então, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que para que nós pudéssemos ter vida, Jesus sacrificou a sua própria vida. No capítulo de número 10, verso de número 11, alguém leia para nós. Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o paralelo que nós estamos fazendo é que ao mesmo tempo que você, mãe,
abre mão de si pelos seus filhos, nós temos um Salvador que abriu mão da sua vida, abriu mão de estar no céu para vir nos salvar. Da mesma forma que é o amor sacrificial, o amor de mãe, o amor de Jesus por nós também é um amor sacrificial. Deus honrou a entrega dessas mães, no caso, Raquel e Joquebede, em que sentido? Assim como eu lhes disse. Elas não chegaram a ver os resultados daquilo que os seus filhos se tornaram, mas foram homens usados por Deus. A grande pergunta é a seguinte: será que todo o esforço que você fizer não vai valer a pena? Será que ao ver talvez o seu filho ou sua filha bem casado, pessoas respeitáveis, honestas, será que todo o seu empenho não valeu a pena? Talvez, assim como eu, você ainda não enxergou o que os seus filhos podem se tornar. Mas diariamente nós temos colocado diante de Deus as nossas meninas, para que Deus possa fazer da vida delas aquilo que Ele bem entende. Então nós precisamos entender que o nosso ministério como pais é criar os filhos para a glória de Deus, para que sejam grandes homens e mulheres de Deus, assim como muitos de nós somos hoje, por conta do exemplo das nossas mães. Então, para vocês, mães, o seu sacrifício, mesmo que pareça invisível, está escrevendo uma história eterna. Ali atrás eu disse para alguns, ou para todos, na verdade, que quisessem trazer as fotos das suas mães, podem. A minha mãe, ela está lá em São Paulo. Mesmo não estando presente, ela consegue ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Alguns de vocês não. Alguns das mães já não estão aqui. Alguns das suas mães sequer conheceram os seus netos, sequer conheceram os seus maridos, mas ainda assim nós entendemos que todo o amor que Deus permitiu que nós tivéssemos das nossas mães nos capacitam também a amar as pessoas que convivem conosco. Para todos nós, uma lição importante é que nós devemos honrar as nossas mães. Nós devemos honrar todas as mães, não só as boas. Nós também precisamos honrar as mães que tiveram dificuldades nas suas vidas, porque por vezes pessoas, elas não experimentaram o que é o amor verdadeiro. E ainda assim, a palavra de Deus deixa claro que os filhos devem honrar os pais no Senhor, porque é justo. Então não interessa o que nós sofremos. Nós precisamos honrar os nossos pais. Só que a grande questão é que nós também precisamos honrar a todas as pessoas que muitas vezes se fizeram pais, mesmo que os nossos não estavam presentes. E aqui nessa igreja, 17 anos que eu estou aqui, muitas foram as pessoas que passaram por aqui e ainda estão, que nos tratam, a mim, a minha esposa, as minhas filhas, como seus próprios filhos. Nós sentimos o amor de muitas de vocês como um amor materno. E isso faz com que nós possamos ser gratos a Deus por passar mais um Dia das Mães, olhando para todos vocês e recebendo o amor de cada uma de vocês, mãe das nossas igrejas. Então, nós precisamos honrar as nossas mães, ou até mesmo alguém que marcou as nossas vidas. Não apenas com palavras, mas com gestos que refletem o amor de Cristo. Se hoje nós temos alguma mãe que sofre, entenda o seguinte: se você carrega uma dor como a de Raquel, lembre-se, Deus pode transformar os seus filhos em Benjamim. Ou Deus pode transformar as suas dores em grandes bênçãos. Coisas que só Deus conhece dentro do plano que Ele tem para cada um de nós. Vá para 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ver agora sobre o exemplo da viúva de Sarepta, a força que confia em Deus. 1 Reis 17, 8 a 16. Eu lerei esse texto, aguardarei que todos vocês possam chegar lá. Vamos lá. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali,
onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Em dias especiais, eu realmente gosto de usar exemplos de pessoas reais. Dia dos Pais eu sempre falo sobre um pai da Bíblia, Dia das Mães eu sempre falo de uma mãe da Bíblia. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que pessoas, elas sofrem de falta de fé. Elas têm dificuldades assim como muitos de nós temos. Aqui nós temos uma mulher que quando ela olha para sua casa, para sua geladeira, eu já falei para vocês, né? Você já assistiu aquele desenho do Pica-Pau que quando ele abre a geladeira tem a fome? Então ele olha para a geladeira e a fome. Então aqui nós temos o mesmo exemplo de alguém que não tinha absolutamente nada. E o interessante, meus irmãos, que é o que muda de figura, está no verso 13 e 14, onde vai dizer o seguinte: Elias lhe disse: não temas e vá e faze o que disseste. Ou seja, a mudança de figura aqui foi a fé que ela demonstrou. Porque mesmo que naquele momento ela não tinha nada, ela creu naquilo que Deus havia prometido através do seu servo. Ela foi, fez e nada lhe faltou. Então, dentro do exemplo da viúva de Sarepta, nós podemos aprender o seguinte: essa mãe nos mostra que ser forte é confiar em Deus, mesmo quando parece que não temos nada. Se Raquel, nós aprendemos que o amor de mãe ele é forte o suficiente para sacrificar, a viúva de Sarepta nos mostra que ser forte é confiar em Deus, mesmo quando parece que não temos nada. É olhar para todas as coisas e não ficar desesperado pelas circunstâncias, mas é entender que em todas as coisas Deus tem um propósito. Há uma igreja lá em Curitiba que eu passei como seminarista, que diferente de muitas igrejas, eles não esperaram cair do céu o dinheiro dos Estados Unidos. Eles entenderam, meus irmãos, que o dono de toda a prata e de todo o ouro é Deus. Então, através de um missionário, sim, nós não estamos desmerecendo o trabalho dos missionários, mas através de um missionário a igreja foi levantada, uma igreja pequena. Mas aqueles irmãos tinham no coração que Deus queria que eles construíssem uma escola cristã. Isso lá em 1980. Aquela escola foi construída, milhares de pessoas já passaram por lá, se formaram, entregaram a vida a Jesus e o Colégio Batista Maranata continua firme e forte até os dias de hoje. Eu digo isso para vocês por quê? Porque quando nós entendemos que a força vem de Deus, todas as coisas mudam de figura. Às vezes nós olhamos somente para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Às vezes nós olhamos somente para aquilo que falta.
E nós não damos graças a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus nos tem dado. É fácil nós ficarmos olhando para aquilo que falta. Alguém que talvez não tenha um carro, pô, Deus, eu seria muito mais feliz se eu tivesse um carro. Olha, eu usei o exemplo recentemente, domingo passado, se eu não estou enganado, de um homem que não tinha braços e pernas, que inclusive apareceu no programa de entrevista essa semana aqui no Brasil. Um homem que entendeu que nas suas circunstâncias ele podia ser usado por Deus para pregar o Evangelho. Então talvez você ache que para servir a Deus precisa de um carro, quando outra pessoa, ela seria grata se ela tivesse simplesmente pernas. Então, meus irmãos, ser grato a Deus é entender que em todas as coisas que Ele permite, sempre existe um propósito. E é exatamente isso que nós vimos. Nós temos uma mulher que, ao olhar para as circunstâncias, ela não viu absolutamente nada, mas ela creu na palavra de Deus e Deus providenciou aquilo que ela necessitava. Então, o que isso nos ensina? A força nasce da fé, não dos recursos. Não importa aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Importa aquilo que realmente nós entendemos que Deus, Ele quer fazer através de nós. Se você acha que você conseguiria servir a Deus se tivesse mais tempo, se tivesse mais dinheiro, se tivesse, sei lá, mais alguma coisa, lê do engano. Se nós não temos, é porque Deus entende que não é necessário para nós. E ainda assim nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração. A viúva, ela não tinha segurança, apenas a palavra de um profeta. E ela creu. Se você tem fé, você tem tudo. É ou não é, meus irmãos? Se você tem fé, tem tudo. Porque se nós temos ou não temos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós não entendemos que para você ser feliz, você precisa ser rico. A riqueza em Deus não está em dinheiro. A riqueza em Deus está em conhecê-lo mais, em experimentar da sua graça. Os hinos que nós cantamos falavam sobre a graça de Deus. E num dia especial como hoje, Dia das Mães, nós agradecemos a Deus pela sua graça, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Também, Deus multiplica o que é entregue a Ele. Aqui eu vou lhe pedir cuidado, porque isso é segundo a sua vontade. Vocês, mulheres, já ouviram falar de uma marca chamada Mary Kay? Já ouviram, né? É uma marca muito famosa. Mas vocês sabiam que Mary Kay Ash, que é a fundadora da Mary Kay, era uma mulher cristã? Ela foi membro de uma igreja batista. E olha que interessante. Isso que eu vou ler para você está no site em inglês. Interessante que no site em português eles mudaram alguma coisa. Mas Mary Kay Ash, ela queria um negócio que ajudasse mulheres a prosperar sem comprometer valores familiares e espirituais. Começava suas reuniões orando e ensinava que o sucesso vinha de pôr Deus em primeiro lugar, depois família e depois o trabalho. Quando você vê um carro rosa aí escrito Mary Kay, lembre-se que aquilo começou através de uma mulher que honrou a Deus através do seu trabalho. Deus talvez não vai fazer de vocês, mulheres, tão prósperas financeiramente, mas faz de vocês, mães, mulheres prósperas quando ensinam os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quando ensinam a nova geração a amarem a Jesus. Quando ensinam através do seu exemplo a perfeição e a bênção de servir a Jesus. Um outro exemplo, o jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixes. O pouco nas mãos de Deus vira abundância. Isso não é papo de teologia da prosperidade. Lembra que eu falei para você que muitas vezes a gente só olha para as circunstâncias? Nós precisamos olhar aquilo que nós somos e oferecer a Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer.
Independente do que nós temos ou não, nós precisamos oferecer-nos a nós mesmos. Também, queridos irmãos, o sacrifício aponta para a cruz. Em que sentido? A viúva deu o seu último pão, Jesus, ele deu a sua vida. João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós falamos na Páscoa, quando preguei, que ser crucificado era o pior dos castigos na época de Jesus. Era a maior humilhação que tinha-se. Então, para muitas pessoas, aos olhos humanos, a cruz de Jesus parecia uma derrota. Mas para nós que somos salvos, foi um sacrifício pequeno diante de tudo aquilo que ele proporcionou para cada um de nós, que foi a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus foi multiplicado por Deus, trazendo salvação e vida eterna para todos nós. A força da viúva em dar o seu pouco aponta para a força de Jesus, que deu tudo, transformando escassez em abundância. E, finalmente, nós temos o terceiro exemplo. Maria, a força que fica com amor. Vamos lá, João, capítulo 19, alguém leia para nós. João 19, versos 25 a 27. Então note, meus queridos, Maria estava com Jesus desde o seu nascimento até a sua crucificação. Quando você estuda sobre a vida de Maria, talvez ela nunca tinha entendido até aquele momento o privilégio que ela tinha em ser mãe do Salvador. Mas em todas as questões, no momento mais difícil da vida de Jesus, ela permaneceu ao lado do seu filho. Alguns jovens que estão presentes, eles podem corroborar com a verdade que eu vou dizer para vocês. Os seus melhores amigos ou aqueles que te amam de verdade não são aqueles que estão à sua volta no colégio ou aqueles que querem fazer qualquer algazarra contigo. São aqueles que nos seus momentos de dificuldade estão ao seu lado. Quando você estava no hospital, quando você estava no seu momento de fraqueza, aqueles que estão ao seu lado são aqueles que te amam de verdade. Ter pessoas que só estão conosco quando nós estamos por cima é fácil. Agora, muitos de nós esquecemos aqueles que nos acompanharam nos plantões de madrugada. Aqueles que estiveram acordados durante a noite nos nossos momentos de dor, de doença. Muitas vezes nós esquecemos as pessoas que realmente nos acompanharam nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, o amor de Maria é um amor que não desiste. Por quê? Porque ela não abandonou o seu filho. Maria nos ensina que ser forte é ficar do lado de quem amamos, mesmo na dor. E esta força, meus irmãos, reflete o amor de Deus que nunca nos deixa sozinhos. João 15, 13, eu posso ler, você não precisa abrir. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós temos um Salvador que deu tudo. Ele é o maior exemplo de força e sacrifício, trazendo salvação a todos aqueles que creem em Jesus. O que isso nos ensina? Primeiramente, o amor verdadeiro permanece, mesmo quando tudo desmorona.
O amor verdadeiro permanece quando tudo desmorona. Pessoas egoístas, pessoas avarentas sempre procuram estar ao lado daqueles que estão por cima. Mas quando nós estamos por baixo, nós precisamos olhar quem são aqueles que nos amam de verdade. Eu vi um ditado interessante essa semana que eu não conhecia. Nós precisamos oferecer água àqueles que nos ajudaram a cavar o poço. Pode parecer uma coisa boba, mas é verdade. As pessoas que estão com sede, muitas vezes elas só querem água, mas elas não vão te ajudar a cavar. Elas não vão estar do seu lado no momento que você mais precisar. Então essa é a grande verdade. Maria não fugiu quando Jesus foi rejeitado. Ela ficou ao lado dele. Isso nos mostra que o amor mais profundo se revela não nos momentos de glória, mas nas horas mais escuras. Também, mães, entregar quem amamos a Deus exige uma fé corajosa. Eu fico pensando na minha mãe, lá nos anos 2000, quando eu saí da minha casa pela primeira vez para estudar em Curitiba. A minha mãe, eu não sei o que se passou na cabeça dela, não sei se talvez ela queria que eu fosse logo, né? Talvez ela falou, vai, e me dá esse alívio. Mas eu fui. Hoje estou aqui servindo ao Senhor com a minha família, e mesmo que a distância não permita que nós passemos dias das mães juntos, eu tenho certeza que ela se alegra em ter um filho que é pregador do Evangelho. Uma história bíblica, meus irmãos. Ana entregou Samuel ao templo, ainda que isso significasse viver longe. Isso nos ensina que amar às vezes significa soltar, confiando que Deus cuida melhor do que muitos de nós. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós criamos os filhos para Deus e não para nós mesmos. É Deus quem vai cuidá-los, mesmo quando nós não estivermos ao lado. E, finalmente, a obediência a Deus pode custar lágrimas, mas sempre tem um propósito. E essa, talvez, é a lição mais difícil que nós, como cristãos, precisamos aprender. Porque ser obediente a Deus não é fácil. Se alguém disse para você que a vida cristã é fácil, está mentindo para você. A vida cristã ela não é fácil em momento nenhum. Ela vai exigir momentos de renúncia, de tristeza, momentos que muitas vezes nós nem queríamos passar e não achamos que éramos fortes o suficientes. Porém, Deus sempre tem um propósito. Para concluir essa manhã, meus irmãos, nós olhamos aí para 3 mulheres, Raquel, a viúva de Sarepta, Maria, e nós vimos um mesmo reflexo, o amor que vem de Deus e que transforma histórias. Porém, esse não é apenas um sermão sobre mães, é um chamado para todos nós. E como responder a isso? Como eu disse para vocês, em dias especiais a gente não prega só para mães, para pais, para famílias, a gente prega para todos. Primeiramente, meus queridos, expressando gratidão. Por pior que tenha sido a sua mãe, ainda nós precisamos ser gratos. Às vezes nós achamos que as nossas mães podem agir conosco com partidarismo, principalmente quando existem mais filhos, mais de um filho. Às vezes a gente se sente preterido por alguma coisa que a mãe faz por um e não faz para o outro. Ainda assim, nós precisamos ser agradecidos pelas nossas mães. E não só isso. Nós devemos ser agradecidos por todas aquelas que em algum momento nos oferecem um abraço de mãe, mesmo não sendo as nossas mães físicas. Sabe o que eu acho importante vocês todos fazerem hoje que eu não posso? Abrace sua mãe. Eu não posso fazer isso. As minhas filhas puderam abraçar a minha esposa, mas eu não posso abraçar minha mãe. Se você tem a sua mãe aqui, abrace a sua mãe. Dê o devido valor a ela. Eu desafiei vocês recentemente a dizerem
Na semana passada, quando nós estamos falando sobre missões na reconciliação, que nós deveríamos falar, que nós amamos uns aos outros. Você disse para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para quem quer que seja, que você realmente o ama? Não é um amor fingido, mas é um amor verdadeiro. Será que essa manhã a gente não pode olhar para um irmão em Cristo importante nas nossas vidas e dizer, olha, eu amo você. Você é importante na minha vida. Eu louvo a Deus por aquilo que você significa para mim. Filhos, olhem para suas mães e digam, o seu amor faz diferença na minha vida. Se minha mãe estiver me assistindo, mãe, o seu amor faz diferença na minha vida. Também, meus irmãos, confia em Deus. Por quê? Como a viúva de Sarepta, entregue a Deus aquilo que você tem. E o que você tem de mais precioso? A sua vida, o seu tempo. Isso que é importante. Mesmo que pareça pouco, para sua mãe, um abraço, um sorriso, um simples gesto. Um simples gesto é importante. Um gesto de carinho, e com certeza isso vai ser importante. E finalmente, nós podemos responder a essas questões com o amor que permanece. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo está cheio de um amor fácil, que desaparece quando a crise chega. Seja diferente, como Maria aos pés da cruz, decida ficar pelo seu filho, pelo seu cônjuge, por aquele irmão que ninguém mais quer ouvir. Seja uma árvore forte para quem precisa de você. Então, ao olhar essa figura hoje de manhã, cada um de nós, e não somente mães, podemos ser como árvores fortes, cujas raízes estão plantadas em Jesus. As nossas vidas, as nossas situações, elas precisam apontar a Jesus. Hoje, mães, é para vocês esse exemplo e esse desejo. Que a sua vida, que o seu amor pelos seus filhos, o seu relacionamento com seu esposo, possam apontar a Jesus, que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eduardo, pode chamar o pessoal lá embaixo, por favor. Vamos orar. Nós queremos, Senhor Deus, render graças ao Senhor por sua bondade, graça e misericórdia. Orando para que a tua palavra penetre em cada vida, em cada coração, e assim como eu já tenho pedido ao Senhor, ó Deus, faça a tua obra, não só nos corações das nossas mamães, mas nos corações de cada um de nós. Ajude-nos a entender, ó Deus, a força do amor que nós temos para representar o amor de Jesus. Então, assim como falamos, ó Deus, as raízes do amor, como as forças ou como a força da mãe, pode apontar a Jesus. E não somente elas, mas cada um de nós. Abençoa as nossas mamães, Senhor Deus, aquelas que estão aqui, aquelas que não estão. Acalenta o coração daqueles e daquelas que não podem ter as suas mães presentes, mas que as boas lembranças, que o exemplo possa encher os nossos corações para que nós sejamos gratos, para que nós possamos honrar aquelas que um dia esteve ao nosso lado. Então agradecemos a Ti, ó Deus, por esse tempo, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.